Em Sampa, com Diniz. Como você já sabe, de segunda e quinta-feira o cara chega com tudo, direto da capital paulista, o fotógrafo premiado Luiz Marcelo Diniz. Tudo bem, Diniz? Alô, boa noite, Thiago. Boa noite, Luizinho. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema FM. Agora sim, o fotógrafo premiado Luiz Marcelo Diniz. Vamos aplaudir. Pois é, rapaz, escolheram uma foto minha aí como uma das fotos mais bonitas da semana pelo clima-tempo. Ficou bem bonita a foto mesmo, cara. O que você fez ali? E uma foto aqui de São Paulo, né? Na verdade, na esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. É uma virada do tempo, né? O tema era o tempo mudou e foi numa virada de tempo. Eu tava dentro do carro, começou a chover. E aí eu cliquei uma foto com o para-brisa molhado e os sinais abertos e tal. Ficou uma foto bacana. Ficou bonita, cara. Tive a felicidade de ser um dos 5 vencedores aí. E você usou qual filtro no Instagram? Ah, agora você me pegou, né? Não vou lembrar, não, mas eu uso sempre aquele segundo filtrozinho, assim, que deixa uma coisinha mais... Dá uma textura, né? Dá uma esquentada na foto. Exatamente, dá uma esquentada na foto, foi isso aí. Maravilha, Diniz. Vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista? Corinthians! Aqui é Corinthians, mano! Pois é, hoje, dia 1º de setembro, é comemorado o Dia do Corinthians. Por incrível que pareça, existe o Dia do Corinthians. Isso é uma data oficial, instituída em 2006. Acreditem vocês, pelo então prefeito José Serra, que é palmeirense. Sim, palmeirense daqueles convictos. Pois teve até um episódio uma vez, eu não lembro se o Serra era ministro da Saúde na época, mas ele deu palpite num Palmeiras do Filipão, e o Filipão falou: olha, eu não dou palpite no ministério dele, então eu não quero que ele dê palpite no meu time. Isso ficou famoso. Aliás, de palpite já basta a dona Sônia, né? Pois é. E o Filipão, sempre muito polido, sempre muito educado, ele mandou esse recado pro Serra. Mas enfim, em 2006 o Serra transformou o dia 1º de setembro no Dia do Corinthians. 1º de setembro, que é a data da fundação do Corinthians, né? Para quem não sabe, o Corinthians foi fundado em 1910, foi uma noite de 1910, no centro de São Paulo, na verdade numa esquina, Thiago, da rua José Paulino com a rua Cônigo Martins. A José Paulino é uma rua muito famosa aqui Rua em São das Paulo. Noivas. Na verdade é a Rua das Noivas mesmo, é a Rua São Caetano. A José Paulino é onde você encontra todo tipo de roupa, tanto para homens quanto para mulheres, para você comprar no atacado e no varejo. Então você pode vir aqui comprar sacolas e sacolas, né, das mesmas roupas, né, para revender depois. Ou você pode comprar um pouco de cada coisa para você mesmo. As mulheres costumam chamar de Zepa. Elas falam: no final de semana eu vou para São Paulo para comprar roupa na Zepa, que é a abreviação carinhosa de José Paulino. Enfim, existe um marco lá, né? Assim, até hoje tem um marco de ferro, né? Que é onde teriam se encontrado 5 amigos lá na época e fundado o Esporte Clube Corinthians Paulista. Na época, Thiago, em 1910, São Paulo tinha menos de 400 mil habitantes. Hoje, em 2014, com 12 milhões de habitantes, calcula-se que a gente tem aqui em São Paulo quase 4 milhões de corintianos. É corintiano para burro. Afinal, a torcida do Corinthians é a maior torcida do estado de São Paulo, então logicamente é a maior torcida da cidade de São Paulo. E tem uma pesquisa muito interessante: o teu Santos não está nessa pesquisa pelo fato de não ser um time
da cidade de São Paulo, né? É então, do mundo, né? O Santos é do mundo. Pois é, exatamente. Então, assim, calcula-se que o Corinthians está em primeiro lugar com 36% da torcida na cidade de São Paulo. Aí o time do São Paulo vem em segundo lugar com 20% e o Palmeiras em terceiro com 13%. Essa pesquisa mostra que de 96 bairros de São Paulo, 93 bairros têm uma maioria corintiana. Qual que não tem? O Morumbi também pudera, né? Perder lá em casa é duro, né? Exatamente. O Itaim Bibi, que é um bairro que eu já morei, é um bairro que é bem bairro de São Paulino mesmo, é impressionante. E mora muita também gente Itaim fora, Bibi. Pois é. E pra minha surpresa, a Moca, meu. Não, Marzilac, que é um bairro no extremo sul de São Paulo. É um bairro, inclusive, um dos bairros mais frios de São Paulo. É um bairro que tem muita rua que nem asfalto tem. Marzilac fica a quase 30 quilômetros do centro de São Paulo. É quase que um bairro rural. Então, esses três bairros não tem maioria corintiana. Logicamente, a Zona Leste é onde mais tem corintiano. Se você pegar o Carrão, a Ponte Rasa, a Itaquera, são as regiões, são os bairros onde você tem um número maior de corintianos. De homicídios, de assaltos. Arrastões, saidinhas de banco. Sequestros relâmpago. O dia que tem jogo do Corinthians diminui tudo isso. Tudo. Vamos ter respeito, mão no peito pra falar do meu time. E aí, logicamente, o bairro de São Paulo que menos tem corintiano é o bairro das Perdizes, né? Porque Perdizes está lá coladinho com a Lapa, né? Com a Pompeia, que é a região onde fica o Palmeiras. Então, Perdizes tem 20% de corintianos, enquanto o Carrão, que é na Zona Leste, tem 43% de corintiano. Então, a gente vê que, de fato, a grande parte da torcida do Corinthians se concentra na Zona Leste. Então, não é à toa que o Itaquerão foi bem localizado nesse aspecto. Ô, Diniz, mas por que o Corinthians se tornou o time do povo, cara? Qual foi a sacada dos caras? A verdade é que ele nasceu mesmo como um time do povo, né? Eram pessoas que trabalhavam numa estrada de ferro, né, cara, lá na época dos ingleses, e aí eles resolveram então montar um time, né, para eles jogarem bola lá no Bom Retiro. Bom Retiro sempre foi um bairro simples também. Então ele sempre teve essa pecha, assim, por ser na região central de São Paulo e por ser criado por pessoas que eram operárias de verdade, né? O São Paulo veio mais tarde e já veio com outro estigma, né? O Palmeiras, quando foi criado, ele foi criado por descendentes de italianos, né? E também já veio com uma certa nobreza, né? O Corinthians, ele nasceu como um time de operários e isso foi contagiando as pessoas, né? O Corinthians nunca teve um clube perto, né? Um clube, uma sede social, essas coisas assim, no seu nascimento. Então ele foi crescendo como um time do povo, e isso foi ganhando São Paulo. Embora a gente tenha essa coisa de que o Corinthians é um time de sofredor, ele né? Mas tem esse estigma do pobre, do bandido, essas coisas todas. Tem muita gente famosa que é corintiana, muita gente que nasceu em São Paulo, que é paulistano de nascença e é corintiano. Na música a gente tem o Toquinho, tem a Rita Lee, na época da democracia corintiana, o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande viviam nos shows da Rita Lee. Tem o Badawi, o Japinha do CPM 22, tem o Charles Gazan, que é baterista dos Titãs,
tem o Derico, que você entrevistou, né, cara? Ele é corintiano. É roxo, né? Roxo. O Austin Oliveto, que é talvez o maior publicitário que a gente já teve aqui no país, ele é corintiano, criou muita coisa pro Corinthians. O próprio termo democracia corintiana teria nascido de uma ideia dele. Na Fórmula 1 é impressionante, porque o Emerson era corintiano, é ainda, né, corintiano, o Barrichello é corintiano, o Ayrton Senna era corintiano. E o Felipe Massa? São Paulino. São Paulino, aquela desgraça lá. E de apresentador de TV, cara, tem vários também, como o Serginho Groisman, o Luciano Huck, o Marcos Mion, o Raul Gil, né, de uma geração mais antiga. Então, tem muita gente boa que é corintiana. Tem uma coisa que eu achei muito interessante, cara, que foi criada na Moca agora, aí, recentemente. O motel Classe A na Moca criou uma suíte preto e branco para corintiano, cara. E essa suíte, ela é surreal. Você paga R$162 pelo período de 3 horas. E 3 horas dá para fazer uma brincadeira bacana. E essa suíte, Thiago, que você jamais vai entrar, eu tenho certeza. Amém. Assim que você entra com o carro, lá tem um sensor que dispara o grito da torcida, cara. Imagine, nossa senhora, o cara que não broxar ali é herói, né? Olha só, cara, e aí, lá dentro, cara, além de ter aquelas coisas todas cafonas de todo bom motel, cadeira elétrica, erótica, banheira de hidromassagem, aquelas coisas todas. Você já foi lá, Diniz? A cabeceira da cama. Você já esteve lá, Diniz? Esse assunto eu não vou falar. Amigos me contaram. A cabeceira da cama é decorada. Olha só que cafona. Com birubiru. Não, é pior. A cabeceira da cama, gente, é decorada com uma imagem da torcida. Tá. E aí a frase, não para, não para, não para. Legal, Diniz, muito bom. Que é uma referência, né, quando o Corinthians subiu para a primeira divisão, né? E aí fizeram aquela versãozinha da música do Roberto Carlos, não para, não para, não para. Enfim, quem for corintiano e tiver uma namorada corintiana, quiser fazer uma graça, o motel Classe A na Moca, dá pra você bater um bolão, é diversão garantida, gente. Coitada da mulher que entra num recinto desse, né? Mas, Diniz, fica aqui meu testemunho como um anti-corintiano que sou, devoto, né? De sempre que possível secar, celebrar as derrotas. Eu sou filhote de um anti, né? Não poderia ser diferente. Mas, assim, algo que eu nunca imaginei que aconteceria, aconteceu. O Corinthians ganha títulos internacionais, tem um time competitivo mesmo. Eu acho que a geração ali do Oswaldo de Oliveira, Luxemburgo, né? Foi uma geração que mudou o conceito do Corinthians, porque o Corinthians sempre ganhava feio, na bola parada, no grito. Graças a Deus o Mano Menezes voltou, né? Então, quando voltou essa bolinha mal jogada, aquela coisa. Estão felizes, né? Tá todo mundo feliz, né? Mas fica aqui, com certeza, hoje o Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, né? Não só em valor de marca, mas em paixão de torcida. Hoje tem um dos maiores públicos presentes no estádio do planeta. Estaria aí no top da Europa, com toda certeza. Vocês estão dando show. Que o futebol brasileiro fique um pouco mais corintiano, no sentido do torcedor ir pro estádio, do marketing ser usado. Isso que tem que ser feito, né? Exatamente. Eu acho que um grande salto para isso foi a contratação do Ronaldo. Isso que vocês fizeram agora, né, cara? Depois de vender o Neymar, trazer o Robinho, que é um cara que sempre foi ídolo. Enfim, essas coisas ajudam a lotar estádio, a vender camiseta, a dar ibope pra TV, e aí todo mundo tem a ganhar, né? Por fim, né, Thiago, toda a zoação, cara, né, toda a rivalidade no futebol, essa brincadeira entre amigos, que é o que vocês fazem aí toda segunda e quinta, isso é sempre muito bem aceito, muito bem-vindo, é válido, e desde que fique sempre nessa brincadeira, né, porque é só futebol, é só uma camisa de uma outra cor, e o cara que briga na rua é um babaca. E o racismo no estádio é uma das piores
coisas que a gente pode ver nesse mundo. Então, fica aqui o meu recado final. Vamos torcer, vamos gritar, abre a janela e manda um chupa quando o time adversário tomar um gol, mas que fique só nisso, porque é saudável e faz parte do futebol. Com toda certeza. Luiz Marcelo Diniz falando então nesse 1º de setembro do aniversário de 104 anos do clube mais paulistano de todos, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá certo, Diniz? É isso aí. Quinta-feira estamos de volta. Valeu. Direto de São Paulo, esse foi mais um Em Sampa com Diniz. Call it man.